Nós vamos fazer hoje um estudo relacionado aos anjos, ao ministério dos anjos no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem vários agentes. A igreja é um agente do reino. Jesus é o Senhor, é o Rei do reino. Nós somos templo do Espírito Santo no reino. A Bíblia, ela é a regra e a lei do reino. E nós temos também um dos agentes do reino, que são os anjos. Então, nós vamos estudar um pouco sobre os anjos. E a gente vê uma expressão muito forte dos anjos no tabernáculo de Moisés, na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aqui eu tenho uma arca, um modelo aqui, que é um símbolo, e tem dois anjos que ficam sobre a arca. Esses anjos aqui são filhotinhos, são pequenos, mas a Arca da Aliança aqui em cima tem dois anjos com as asas no original elas encostam uma na outra, e em cima aqui tem o propiciatório, né? Então aqui em Êxodo, o propiciatório é essa bandeja que fica entre os dois anjos, onde o sangue do cordeiro era derramado e a Shequiná de Deus vinha entre os dois anjos no propiciatório. Amém? Então, isso aqui é uma expressão, a presença de Deus. E por que Deus colocou os anjos na Arca da Aliança? Isso é muito importante nós entendermos. Onde tem a presença de Deus, vai haver a presença dos anjos. Isso é a expressão profética dos anjos na Arca da Aliança, a Arca do Pacto. Então, vamos ver aqui Êxodo 25, verso 17, diz o texto: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. 1,5 côvado, para você ter a medida em centímetros, é só dividir por 2. Então, 2,5 côvados é o equivalente a 1,25 m, né? O comprimento dessa tampa aqui, ó. E a largura 75, e a largura de 1,5 côvado, o equivalente a 75 centímetros. Esse é o tamanho original da arca. 1,25 a tampa, né? 1,25 aqui, a lateral, por 75, essa parte menor. Não dá nem 1 metro o tamanho da Arca da Aliança. Então, as medidas estão aqui em Êxodo 25. Verso 18, acompanha aí, por favor. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, quer dizer, ouro puro, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. Uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei, olha só que interessante, verso 22. Ali virei, quer dizer, no propiciatório. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Que coisa extraordinária isso. O propiciatório era um lugar
onde o sangue era derramado. Se o sangue era derramado no propiciatório, deixa eu organizar aqui melhor, e Deus está falando com Moisés, ali virei e falarei contigo. O local aonde Deus fala na adoração é entre os querubins. Então, os querubins, eles é uma categoria de anjos, nós vamos falar de alguns aqui, mas nos chama a atenção disso. Deus falando com Moisés, eu vou falar com você agora no lugar aonde os anjos estão, ou seja, num ambiente celestial. A ideia dos querubins era uma expressão dos céus, de um ambiente celestial, aonde Moisés iria ouvir a voz de Deus. Você só ouve a voz de Deus em um ambiente celestial, nas regiões celestiais. Por isso que quando Jesus ele veio, se você puder abrir a Bíblia comigo, aqui em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10, Hebreus, capítulo 10. No verso 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós temos um aspecto interessante no verso 19, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que era o local onde a arca permanecia no tabernáculo, no Santo dos Santos. Veja que o sangue de Jesus nos leva para esse ambiente celestial. Sem o sangue de Jesus, nós não entramos no ambiente celestial. E sem entrar no ambiente celestial, nós não ouvimos a voz de Deus. Por isso que a pessoa sem Cristo, ela não ouve a voz de Deus, porque ela não acessa o ambiente celestial. E por causa disso, consequentemente, ela, sem ouvir a voz de Deus, ela age pela sua própria consciência. Eu queria pedir os irmãos para fechar aí o microfone, tem alguns microfones abertos, por gentileza. Ok, obrigado. Ok, Amelita, fecha, por gentileza, o seu microfone. Aí, fechou. Eu acho que todos agora estão fechados. Então, nós vemos aqui no Santo dos Santos o local, um ambiente celestial que Deus falava com Moisés. Deus continua falando com Moisés. Só que continua falando conosco também através do Santo dos Santos. E isso é extraordinário, porque se você não entrar no ambiente espiritual, você não ouve a voz de Deus. Consequentemente, fica sem orientação, sem direção, sem saber qual o caminho a seguir. É interessante que os anjos, eles expressam esse lugar no mundo espiritual. Nós temos anjos que estão nesse ambiente onde a Arca da Aliança se encontra, no Santo dos Santos, mas nós também temos anjos que operam no segundo céu. Seria o equivalente ao santo lugar no tabernáculo,
onde eles operam de uma maneira muito própria, que é na área da batalha espiritual. Então, você tem anjos que estão relacionados à adoração, onde nós entramos no Santo dos Santos em adoração pelo sangue de Jesus, e temos anjos que são preparados, ativados na batalha espiritual, são anjos de guerra. Então, como que os anjos de guerra também operam? Eles operam também através das orações. Ai, que luta, hein, irmãos? Glória a Jesus. Vamos lá. Deus vai nos dar graça. Nós vemos o ministério dos anjos de Gênesis a Apocalipse. Nós vemos o ministério dos anjos operando em todas as Escrituras. São 286 referências a respeito dos anjos na Bíblia. Então, nós vemos que eles têm uma atuação muito forte nas Escrituras. É uma atuação que nos remete a estudar acerca do ministério dos anjos, não numa perspectiva romântica, a ideia secular dos anjos, mas numa perspectiva bíblica e profética, né? Nós vemos que eles são criaturas, Colossenses 1,16. Eu não vou abrir todos os textos, mas o texto de Colossenses 1,16 fala que eles foram criados por Deus. Então, os anjos, eles são criaturas de Deus, né? Eles estiveram fortemente envolvidos no ministério de Jesus, desde o nascimento, quando Maria engravidou-se de uma maneira sobrenatural, ela foi engravidada através do ministério dos anjos. Depois, quando Jesus ele começa o seu ministério como Messias, nós vemos que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois vêm os anjos e o servem. Quando ele passa por aquele ciclo de provação, vieram os anjos e também os serviram. Está em Mateus 4:11. Você pode pesquisar depois, se você quiser. Vemos Jesus falando sobre o ministério dos anjos com as crianças. É interessante, por isso que eu sempre, quando eu estou ministrando fora, eu observo muito a movimentação das igrejas. Igreja que não tem criança, Jesus não está ali, não. Porque as crianças, elas são uma expressão do céu. Igreja que não investe em ministério infantil, não investe de acordo com a vontade de Deus. Então, você quer ver uma igreja forte no mundo espiritual? É uma igreja envolvida com o ministério de crianças. Mateus 18, verso 10. Vamos ler esse texto? Mateus 18, verso 10. Mateus 18, verso 10. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. Todos acharam? Mateus 18, verso 10 diz: Vede, Jesus falando, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, ou seja, não despreze o ministério de crianças, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Toma. Jesus defendendo o ministério de crianças. Aleluia! O ministério de criança é o ministério do céu. Eu não sei se tem aqui algum ministro de criança, mas eu espero que tenha, e que se você não é, você seja despertado pelo Espírito Santo para servir a Deus com as crianças, porque os anjos do ministério das crianças veem a face de Deus
incessantemente, ou seja, sem parar. Isso é muito legal. Outro aspecto também do ministério dos anjos na vida do Senhor Jesus foi quando Jesus ressuscitou. Os anjos, eles aparecem ali na tumba. Os anjos apareceram anunciando que ele estava vivo, porque procuram entre os mortos aquele que vive. Então, você vê a presença no ministério de Jesus, dos anjos, desde a geração de Jesus no ventre de Maria, durante o ministério de Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, o ministério dos anjos estiveram fortemente presentes. O apóstolo Paulo, ele fala do ministério dos anjos de uma maneira extraordinária. Ele diz assim, que eles não devem ser adorados. Eles são criaturas de Deus que não devem ser adorados. Só Deus deve ser adorado. Nenhum amém, ninguém levanta a mão, mas eu vou continuar aqui perseverando, porque a perseverança é a marca dos vencedores. Então, nós cremos que só Deus é adorado nos céus e na terra. Nós não podemos adorar anjos. E havia um problema crônico na igreja de Colosso. Por isso, a carta aos Colossenses, porque o povo lá era místico. Eles adoravam anjos, eles davam uma importância maior para os anjos do que ao próprio Deus. Tem gente que, quando vê anjo, fica doido, mas não fica doido quando vê Jesus. Eu fico doido quando eu vejo Jesus. Anjo, eles estão conosco, está aí do seu lado agora. Olha aí do lado aí que você vai ver um. Olha ele aí, ó. Dá um tchauzinho para ele, fala, seja bem-vindo, você aceita um café? Então, você pode... você creia que os anjos estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Então, ao lado de vocês, aí tem um aí agora fazendo cafuné em vocês. Se você parar um pouquinho, você vai sentir o cafunézinho dele e a espada dele aí do seu lado. Então, para quem está anotando, Colossenses 2,18 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, você pode ver o ministério dos anjos. Aleluia. Seu chapa quente. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Um chá que ninguém é de ferro. Eu estou dando só uma introduçãozinha, você pode aprofundar, porque é um estudo muito extenso e muito gostoso de fazer também. Eu amo estudar o ministério dos anjos, porque eu não sei, porque eu sou um anjinho, né? Meu cabelo de cachinhos dourados, assim, aí eu gosto muito de estudar o ministério dos anjos. Os anjos são seres espirituais para servirem os salvos. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Então, aqueles que receberam a salvação em Cristo vão também receber anjos que vão acompanhar você em cada etapa da sua caminhada. Está entrando algumas ligações aqui, por isso que às vezes some a minha imagem, mas são pessoas me ligando e eu vou desligando aqui. Observe que interessante. Os anjos, eles, na sua caminhada, presta atenção nisso aqui agora, ó, olha para mim aqui. Cada etapa da sua vida espiritual, você tem tipos de anjos diferentes. Então, quando a vida de Cristo vai crescendo em você, o tipo de anjo também vai mudando, porque os anjos eles podem entrar em ambientes próprios. Então, não quer dizer que o anjo que te acompanhou no início da sua caminhada é aquele que te acompanha no seu ministério.
ou aquele que acompanha você em determinada batalha. Então, nós temos vários tipos de anjos e anjos que operam em situações específicas. Os anjos, eles são dotados de muita força espiritual. Olha o Salmo 103, verso 20. Salmo 103, o Salmo 103 fala algo aqui que não é chapa fria. O demônio não para, quer dizer, o telefone não para de tocar. Salmo 103. Salmo 103. Vamos lá, pessoal. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Nós estamos num estudo bíblico, é Bíblia para as nações. Você está sem Bíblia aí, você nem entra no céu sem Bíblia. Olha só, o verso 20. Eu vou pedir à pastora Carol, lá de Cabo Frio. Ela é a mais linda das mais lindas das mais lindas, maravilhosa, ungida, abençoada, rica, alegre e toma banho de vez em quando. Pastora, lê para nós o verso 20, por favor. Minha filhinha linda. Salmo 103, verso 20. Ela está no trabalho. Eu estou, mas eu não vou deixar de atender, não, de forma alguma. Salmo 103, verso 20. Verso 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Nossa, que poderoso! Olha só. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Minha tradução diz assim, olha, valorosos em poder. Então, eles têm força, poder. Os anjos, eles têm uma capacidade de poder espiritual muito grande. Obrigado, pastora. Desculpa, eu esqueci que você estava aí no trabalho, na escola, né? E então, os anjos, eles são poderosos. Eles são seres assexuados, eles não têm sexo, não tem anjo masculino, feminino, eles são assexuados. Jesus falou disso em Mateus 22:30, que nós nos tornaremos como os anjos. Não temos... O espírito, ele é assexuado, não possuem sexo. Eles são tão poderosos em força que em 2 Reis 19:35, um anjo matou 185 soldados sírios. Um anjo. 185.000 pessoas. Um anjo. Esse aqui era anjão. Não era filhotinho, não. A espada do bicho era grande. 2 Samuel 24, verso 15, fala que um anjo matou 70.000 do povo de Deus por causa da desobediência dos israelitas. E apenas um anjo prenderá o diabo por 1000 anos quando chegar a hora certa. Apocalipse 20, verso 1. Então vai ser um anjão, um chapa quente. Esse é chapa quente, irmãos. Esse aqui não é filhote. Esse é anjo que vai na academia todo dia, faz o UFC. O cara é chapado. Ele treina jiu-jitsu, kickboxer, faz ginástica, corre em volta da lagoa lá, fazer Cooper. O cara é saradão, forte, igual eu, assim, chapa quente. Então, um anjo vai prender Satanás no milênio. Então, esse anjão aí, você imagina o tamanho do bicho. Além disso, nós vemos anjos manifestarem como homens na Bíblia. As Escrituras falam que os anjos também, eles
eles fazem coisas que os homens fazem, né? Então, é interessante quando eles incorporam por algum propósito de Deus. Gênesis 18 fala que os anjos chegaram na tenda de Abraão e comeram. Abraão preparou comida para eles. Eram 3 anjos, estavam sendo enviados ali para trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra. E eles comeram com Abraão. Gênesis 18, verso 5. E você pode encontrar anjos no seu caminho, nos seus sonhos, no seu trabalho. Deus pode enviar pessoas para te dar orientações sem você saber que são anjos por um propósito. Quero contar um caso rapidamente. Quando eu estava começando meu ministério, eu hoje estou com 27 anos, foi alguns anos atrás, eu sei que não parece, tem menos, né? Muito obrigado. Então, quando eu comecei no ministério, eu fui convidado para ir orar pelos enfermos em um hospital aqui em Belo Horizonte, hospital militar. Aí, quando eu cheguei lá, a pessoa que me convidou não foi. E eu fiquei lá na porta, era horário de visita. Na época, era mais liberado para você poder entrar e pregar a palavra. Hoje, isso já não é tão livre assim aqui em Belo Horizonte. Aí eu falei, eu não vou embora. Eu era novo convertido, eu falei, não vou embora, mas eu também não sei orar pelos enfermos, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz uma oração e pedi a Deus, falei, Senhor, me ensina a orar pelos enfermos, que eu vim aqui para isso. E aí, quando eu subi, entrei na enfermaria masculina. Quando eu entrei na primeira ala da enfermaria masculina do hospital, tinha um homem lá orando pelos enfermos. E aí eu me aproximei dele, tive a ideia, vou ver o que ele faz e vou copiar. Na hora que eu aproximei dele, ele olhou assim para mim, com os olhos de alegria, ele falou assim, somente me observa. Nossa, eu arrepiei até o cabelo da língua. Aquilo me marcou muito. Aí ele orou, aí ele olhou para mim e falou assim, agora é você. Aí eu orei do jeito que ele falou. E fomos assim umas 3 camas. E aí ele orava e depois ele falava para eu orar igual ele havia orado. E aí o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ficar curadas. E aquilo me ativou. Foi meu primeiro ministério, minha primeira unção no reino de Deus foi para orar pelos enfermos. Eu amei aquilo e durante anos eu ia todo sábado e domingo orar pelos enfermos nos hospitais. É porque eu era mais crente. Hoje eu estou orando muito dentro da igreja, estou me sentindo um pouco desviado aí. Eu vou voltar para Jesus. Mas, irmãos, era uma coisa linda, o tanto de gente que era curado. Mas eu tenho certeza que aquele rapaz que me ensinou a orar era um anjo. Era um anjo. Porque nunca mais vi o cidadão. Eu continuei indo lá por vários anos. Ele nunca mais apareceu ali. Eu creio que Deus ele usa essas coisas para nos ensinar, né? E a Bíblia fala que eles são incontáveis. Existem tantos anjos, muito mais do que seres humanos, muito mais do que seres humanos. Temos hoje 7 bilhões de seres humanos na Terra, muito mais. Hebreus capítulo 12 e Apocalipse capítulo 5 fala sobre isso. Hebreus 12, 22, Apocalipse 5, verso 11. Vamos lá no Apocalipse 5, verso 11. Só para a gente dar uma base bíblica disso que eu estou dizendo. Apocalipse 5, verso 11, diz: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Era uma expressão que era incontável, incontável. Então, ao redor do trono tem
milhões, milhares de anjos. Tem um livro que eu gosto muito dele, ele é uma ficção, eu já passei, inclusive, para os meus filhos lerem, eu queria passar para vocês. Esse livro é uma história de uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos, e o autor ele conta o mundo espiritual nessa cidade. Nossa, irmãos, eu aprendi sobre o ministério dos anjos e a pessoa que escreveu o livro conhecia muito de Bíblia. Então, ele fala da batalha espiritual entre os anjos e os demônios nas regiões celestiais de uma cidade. O nome do livro é Este Mundo Tenebroso, que é uma expressão do capítulo 6 de Efésios. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, principados, potestades deste mundo tenebroso. Então, Este Mundo Tenebroso é um livro, cara, eu passei para as minhas filhas lerem, para elas entenderem o funcionamento do mundo espiritual, da batalha espiritual, do poder da oração para movimentar os anjos, e isso foi muito precioso. Então, o que acontece? O ministério dos anjos ele é ativado. Número 1, anote aí. Ativação do ministério dos anjos. Número 1, pela oração. Então, a oração ativa o ministério dos anjos. Número 2, atos proféticos, que liga a terra e os céus. Número 3, adoração. Adoração também, onde tem adoração, tem anjo operando. Número 4, mover profético. Onde tem o mover liberado, palavras proféticas, tem liberação. Também manifestação do poder de Deus através dos anjos. Então, os anjos, eles se movem assim. Quer ver? Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, verso 15. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. Então, vamos lá. Hebreus 4. Vamos pegar do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então, o que tem junto ao trono da graça? Milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. Nós vimos lá em Apocalipse 5. Então, quando nós nos achegamos ao trono da graça, pela oração, pela adoração, vai sair um comando do trono a seu respeito. Então, quem não vai ao trono de Deus não ativa o ministério dos anjos em favor da sua vida. E aí nós vamos apresentar nossas petições. Acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. O trono da graça é uma das dimensões do trono de Deus. Quando a gente for estudar o trono de Deus, você vai entender. Você tem o trono da graça, você tem o trono de poder, você tem o trono da glória. O trono de Deus ele tem dimensões. Aqui ele está falando do trono da graça, porque é uma das dimensões onde Deus responde às orações e à adoração do seu povo. É a dimensão do trono da graça. Ah, mas não é um trono só, é um trono que opera em dimensões diferentes. O dia que você for lá no Santo dos Santos, você vai ver que é muito legal isso. Eu vou lá hoje, aí eu te espero lá, tá bom? A gente pode encontrar lá à meia-noite, no horário de Brasília. Então, o diabo ele quer nos aprisionar para não nos achegarmos ao trono de Deus. Ele não quer que você creia que é possível
você se achegar ao trono de Deus. Você olha assim para você e fala, mas eu, Senhor? Você. Você e eu, porque tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nós, que somos os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Ainda bem. Então, o trono de Deus é acessível aos seus filhos. Só que não são todos que vão lá, porque não creem, não entendem, não estudam a Bíblia e não desfrutam daquilo que é possível nós desfrutarmos através da oração e da adoração. Então, existem anjos que operam quando você vai diante de Deus. Veja que a operação dos anjos, ela não é isolada da presença de Deus. Sempre os anjos eles vão se mover aonde a presença de Deus está. Se tem presença de Deus, o símbolo da arca, presença de Deus, vai haver anjos. Onde tem a presença de Deus, vai haver anjos. Nenhum amém, ninguém levantou a mão, mas tudo bem. Amém, glória a Deus. Aonde tem a presença de Deus. Então, a igreja que você congrega tem a presença de Deus? Então, tem anjos ali. O pastor que é o seu pastor, ele tem o cabelo partido de lado, óculos, jaqueta jeans e a presença de Deus? Então, tem anjos nesse ministério. Então, aonde tem a presença de Deus, tem anjos. Ficou claro ou não? Se você tem a presença de Deus na sua casa, se você faz um culto ao Senhor aí, faz um culto familiar, tem a presença de Deus, vai haver anjos. Anjos. Muito bem. Se você está adorando ao Senhor no monte, se tem a presença de Deus, os anjos. Então, os anjos, eles operam em conjunto com a presença de Deus. Eu quero falar aqui de 4 manifestações de anjos na Bíblia, relacionados a 4 aspectos específicos. Primeiro, através da oração com Daniel. Daniel, capítulo 10. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, deixa de preguiça. Vocês estão preguiçosos hoje, eu não sei o que está acontecendo com vocês, vocês não estão lendo Bíblia direito. Daniel, capítulo 10. Aqui nós temos Daniel. Quem era Daniel? Daniel, ele veio dos cativos da Babilônia, quando a Babilônia pegou o povo de Deus, destruiu o templo, destruiu a cidade, levou cativo para a Babilônia, um grupo de... Não levou todos, deixaram os mais pobres lá, mais com dificuldades, mas levaram os nobres, aqueles que serviam no palácio. E Daniel era um nobre, e ele foi servir no palácio do rei Nabucodonosor. Então, Daniel, no início do ministério dele, ele foi escolhido pela sua inteligência, pela sua capacidade para servir o rei. Então, isso era uma política pública, era uma política do governo de Nabucodonosor. Pegava os nobres e levavam para o palácio. Daniel ficou lá, passou por Nabucodonosor, pelo rei Belsazar, que era filho dele, pelo rei Belsazar, depois pelo rei Dario, né? Quando o anjo escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado em falta, e hoje o reino é tirado, pá! Morreu. Juízo. E Daniel, o que acontece na vida dele? Ele passa pelo o último reinado, que foi o rei Dario. Quando ele chega lá, ele começa a orar. Começou a chapar o coco. E aí, no primeiro ano do rei Dario, ele começa a orar, aqui no capítulo 10, eu não vou ler, contextualizar aqui. Aí vem no terceiro ano de Ciro, é isso, está tentando lembrar o nome do rei.
Aí, no terceiro ano de Ciro, ele passa por Dario, depois é Ciro, rei da Pérsia. Aí a Pérsia vem e toma da Babilônia, domina a Babilônia e assume o governo agora dos reinados, a Pérsia. E aí Daniel, ele começa a orar e ele começa a jejuar. E orar e jejuar. Irmãos, jejum e oração ativa o ministério dos anjos. Se você não anotar isso, quando você chegar lá no portal eterno, eles vão perguntar, você anotou aquele dia, aquela sexta-feira, o estudo sobre os anjos? Vai ser a pergunta que o anjo vai fazer para você. Ele começa a orar no tempo do rei Ciro. E Deus envia, sabe quem? Para falar com Daniel? Gabriel. Gabriel é enviado para trazer uma mensagem. Só que, olha só aqui no verso de número 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Por causa das palavras de Daniel, o anjo foi enviado. Por causa das suas palavras, o anjo será enviado até você. Nenhum amém. 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 Glória a Deus. Os anjos se movimentam através das suas palavras. Se não tem palavras, eles não se movimentam. Cabeção, você tem que orar em outras palavras. Glória a Deus. Aí acontece algo interessante. O principado da Pérsia resistiu a Gabriel. O que Gabriel faz? Pega um celular, isso aqui é um símbolo de um celular, tampa do biscoito aqui. Tira uma selfie. Manda uma selfie para Miguel. Miguel, me ajuda. Olha só, os anjos, eles se comunicam entre eles. Olha aí o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, irmãos, tem tipos de principados. Você vai precisar de ajuda de muito anjo. Dependendo do tipo de situação que você está vivendo, a intercessão tem que ser maior, o jejum tem que ser maior, o ato profético tem que ser maior. Não pode ser uma oraçãozinha, uma reza gospel. Você tem que ter atos proféticos, uma intercessão mais forte, porque foi isso que aconteceu no ministério de Daniel. A gente acha que Deus... eu orei uma vez, Deus respondeu. Era uma situação. Mas existem situações em áreas específicas que você operam em níveis diferentes de batalha espiritual. Então, situações da sua família, ministério, da sua própria vida, você tem que compreender que o mundo espiritual ele é muito organizado. A batalha espiritual ela precisa você ativar o ministério dos anjos através da oração. O segundo personagem que eu quero falar com vocês hoje é Zacarias. Zacarias está lá em Lucas, capítulo 1. Verso de número 8. Zacarias, pai de João Batista, que foi o profeta que preparou o caminho para Cristo. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio na ordem do seu turno, Lucas 1, verso 8. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. O que eles estavam fazendo?
orando. Orando. Havia oração. Onde há oração, há manifestação de anjos. Onde há presença de Deus, há manifestação de anjos. Verso 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Segunda característica, onde tem altar, tem presença de anjos. Aleluia. Então, levanta um altar na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua empresa. Onde há um altar de oração, vai haver a presença de anjos. Verso 12. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Então, através de um altar, era o altar de incenso, o anjo apareceu ao lado do altar. O que a gente aprende com isso? Onde tem altar, tem anjo. Havia o altar de Gideão, tinha anjo. Havia o altar de Jacó, apareceu o anjo. Onde tem altar, tem anjo. Vou nem falar para falar amém, não, porque... Amém, amém. Amém, amém. Então, vamos lá em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos, gente, vamos. Atos, capítulo 10. Verso 4. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, além das orações, tem também atos de amor. Amor, misericórdia, bondade, suas orações e as suas esmolas. Olha só, Daniel orou, apareceu o anjo para ele. Zacarias orou, e a igreja orou, apareceu o anjo. Agora, Cornélio orou e fez boas ações, apareceu um anjo para ele. Oh, glória! Capítulo 12 do livro de Atos, a última citação para a gente finalizar. Capítulo 12 do livro de Atos, no verso de número 5, Pedro estava preso, você conhece a história, e aí havia oração por parte da igreja. Sabe o que aconteceu? Apareceu um anjo. Anjo. Onde tem oração, tem anjo. Tem anjo. Onde tem altar, tem anjo. Onde tem jejum, tem anjo. Tem anjo. Onde tem atos proféticos, tem anjo. Tem anjo. Onde tem atos de misericórdia, tem anjo. anjo. Esse é o chapa quente. Então, por que você está aí sem anjo ao seu redor? Ore mais, busque mais a Deus, a presença de Deus atrai os anjos. Olha só, verso de número 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com suas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então, onde tem oração, vai haver libertação. Então, no processo de libertação, Deus vai enviar anjos
todo o trabalho de libertação das cadeias, dos cativeiros, dos lugares espirituais, os anjos estarão operando na batalha espiritual para libertar os cativos, em nome de Jesus. Então, não dorme aí, não. Esses anjos, eles operam através da oração, através do altar, através de atos proféticos e através do trabalho de libertação. Agora, é interessante que foi apenas 1/3 dos anjos que se corromperam. Não foram todos. Então, para cada demônio, tem 2 anjos para bater neles. O que está conosco é maior do que está no mundo. E isso você tem que ter essa consciência. Mateus 25, verso 41, Jesus fala que esse 1/3 vai ser julgado, condenado eternamente. Quando terminar a dispensação da humanidade e entrarmos na eternidade futura, os anjos eles estarão eternamente julgados por Deus e lançados no fogo eterno. Por isso que Deus não quer que o homem seja condenado com esses anjos que se rebelaram. Nosso trabalho como igreja é evangelizar, discipular, proclamar as boas novas para o maior número de pessoas possível, para livrar da condenação que os anjos já receberam no céu. Somente a igreja na terra tem o poder para libertar pessoas do cativeiro, das prisões que os demônios colocam as pessoas. E isso Deus nos deu. O poder do nome de Jesus, que todo demônio, todo anjo caído obedece a ele. Tanto por parte do reino das trevas, quanto por parte do reino de Deus, a autoridade do nome de Jesus faz com que os anjos se movam. Aleluia! Outro aspecto é o sangue de Jesus. Assim como na arca da aliança o sangue era colocado nos querubins, entre os querubins, nós também temos o sangue de Jesus que atrai anjos poderosos. E quando que o sangue de Jesus é aplicado? Ele é aplicado onde tem arrependimento, onde tem aliança, este cálice é aliança no meu sangue, aonde você tem a proteção do sangue de Jesus, os anjos estarão presentes. Aleluia! Glória a Jesus. Outro ambiente onde os anjos operam é debaixo da unção do Espírito. A unção do Espírito também atrai os anjos. Vamos ver aqui em Atos, capítulo 4, verso 18. Perdão, irmãos. Lucas, capítulo 4. É porque eu estava em Atos aqui. Mas é Lucas, capítulo 4. Onde tem a unção do Espírito, vai haver anjos operando para libertar os cativos. Olha só o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, uma das coisas que a unção faz é te capacitar para pregar a palavra. Segundo, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Aqui é que opera os anjos. Quando você ora para a pessoa ser liberta e abrir os olhos espirituais, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, onde tem a unção operando, os anjos estarão operando para libertar os cativos. Aleluia! E o terceiro e último tipo é onde a glória do Pai se encontra. 2 Coríntios, capítulo 4, onde está a glória de Deus, está os anjos. Então, onde tem o sangue, onde tem a unção e onde tem a glória. Por isso que se você tiver um filho, no futuro, coloque o nome dele, o nome dela de Glória. Porque aonde tem glória,
tem anjo, tem a presença de Deus. Então, onde a glória estiver, vai haver a presença do Pai. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5 em diante. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Oh, irmãos, isso é muito forte, esse verso 6 aí. Você conhece a glória de Deus pelo caráter de Jesus. A face de Cristo é uma expressão do caráter de Deus. Você é mais do que vencedor. Deus te deu os anjos aí para você operar de maneira sobrenatural. E Deus é maravilhoso em tudo o que ele faz. Aleluia? Aleluia. Então, os anjos, isso aqui é uma pequena introdução, tem muita coisa aqui, irmãos, mas não dá para falar tudo. Meu tempo aqui já acabou. Então, você vai perceber que os anjos, eles não devem ser adorados. Segundo Lucas 20, eles não morrem, são seres espirituais, eles são conservos dos servos de Deus, Apocalipse 19, 10. Eles fazem festa nos céus quando o pecador se arrepende, Lucas 15, verso 10. Trazem respostas para aqueles que oram. Se você não ora, você não dá trabalho para os anjos. Aí eles ficam lá, deitados na rede, tomando suco de laranja, porque você não ora. Você tem que dar trabalho para eles. Aí eles vão pegar um Uber Heaven, Uber do céu, e vai vir para atender o seu pedido. Os anjos, eles lutam contra as forças demoníacas. Eles trazem juízo de Deus sobre aqueles que não temem ao Senhor. Está lá em Atos, capítulo 12, verso 21. Eles conduzem os salvos até o céu, Lucas 16, 22. Eles estarão juntos com Jesus na volta de Cristo, uma milícia dos anjos, Mateus 24, 30 e 31. Eles vão fazer a colheita dos últimos tempos do arrebatamento. Jesus falou que serão os anjos que vão colher os que são salvos, Mateus 13, 39. E eles estarão presentes no julgamento como testemunhas daqueles que não oraram pelo apóstolo Rogério. Está lá em Lucas 12, verso 8 e 9. Se você não orar por mim, os anjos serão testemunha. Então, você deve orar por mim. Então, vou deixar essa palavra ao seu coração. Nós temos aí os anjos de Deus que operam em favor da igreja, em favor do seu povo e daqueles que obedecem à palavra. Os anjos, eles são reais no reino dos céus, no reino das trevas, os anjos caídos. Eles operam, eles são dotados de poder, de força, eles são posicionados nos lugares celestiais para cumprir a vontade de Deus. Nós temos aqui pelo menos 4 tipos de anjos citados na Bíblia, que são os serafins, que são anjos que guardam a santidade de Deus, são adoradores. A palavra serafim significa formado pelo fogo. Uau! Temos os querubins, que são os anjos da presença, também anjos de guerra. Os querubins, eles são dotados de armas espirituais. Temos aqui uma referência ao arcanjo Miguel. Há uma referência ao arcanjo Miguel. Então, você tem o arcanjo Miguel, os serafins, que dizem santo, 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 Isaías 6, os querubins, que são anjos de guerra, e você tem a 4ª categoria de anjos, que são os mensageiros, anjos Uber.
Uber Heaven, os mensageiros de Deus, como Gabriel, que se moveu aí trazendo a mensagem para Daniel, nós vimos isso, para Maria também, e Gabriel era o mensageiro de Deus. Então, existem anjos que vão operar a favor da igreja, a favor de você, que estão aguardando só as suas orações. Glória a Deus. Existem anjos que acompanham ministérios, o anjo do Senhor, que estava ali junto com Abraão, que estava junto com Gideão, que estava junto com Eliseu. Então, anjos que acompanham o ministério. Se você tem um ministério, Deus vai designar anjos para te acompanhar para a batalha espiritual através do seu ministério. Nem um amém, nem um glória, nem um chapa quente, aleluia, nem uma rajada de fogo, aleluia! Aleluia, glória! a Deus. Glória a Deus! Maia! Depois que é anjo aí do lado, aí protegendo, cortando cabeça de demônio. Irmãos, ore, ore. Lívia, minha nora, você tem alguma dúvida? Rapaz, apóstolo, eu ia perguntar acerca da classificação dos arcanjos. Você mencionou rapidinho, só que não ficou claro. O arcanjo, a palavra arque é um prefixo, arcanjo, arcanjo. Arque significa principal. Você já ouviu falar de arquitetura, arquétipo? Arque, aonde tem arque? Sim. Arqueologia. Fala de origem, princípio, posição principal. Arcanjo são aqueles que estão servindo a Deus, face referência ao anjo que guarda a nação de Israel, que é o anjo Miguel. Então, alguns teólogos falam que Miguel é o anjo que guarda Israel. Por isso que Israel não perde batalha, por isso que não conseguiram destruir Israel ao longo da história, porque Israel está guardado pelo principal anjo que serve diante de Deus, que é o anjo Miguel. Então, tem vários estudos, se você quiser anotar aí, minha nora maravilhosa, anota aí. Daniel 10, 13. Sim. Daniel 10, 21 também, no verso 21. Daniel 12, verso 1. E Apocalipse 12, verso 7. Pode te ajudar aí no seu estudo. Você é maravilhosa, linda, está aí na Argentina. Eu estou indo aí na Argentina agora, viu? Eu quero tomar café na sua casa. Será bem-vindo. Você está onde aí em Buenos Aires? Em Cava, eles chamam de Cava, cidade autónoma de Buenos Aires, que é o centro do centro. Centro do quê? É a região mais central de Buenos Aires. Eles chamam de cidade autónoma de Buenos Aires. É aí mesmo que eu vou ficar, Lívia. Vou ficar 6 meses aí na sua casa, te dando prejuízo, comendo, bebendo, às suas custas. E durante 6 meses, estou levando toda a tralha aqui. Estamos indo em 12 pessoas para você cuidar da gente aí, tá bom? O anjo também está de bom tamanho. Brincadeira, Lívia. Mas respondeu sua pergunta? Sim, respondeu. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Estamos juntos aí. Então tá, irmãos, eu vou precisar ir, que agora eu tenho um compromisso muito importante. Está chegando aqui hoje um missionário do Camboja, vai ficar aqui conosco esse final de semana, o pastor Luciano, do Ministério Rompendo Fronteiras, e ele tem um trabalho com crianças lá no Camboja. Como Deus tem levantado o ministério para as crianças. Por isso que eu falo para vocês que Deus tem um olhar para as crianças. Vocês não me escutam. Vocês acham que eu estou aqui, né? Tudo bem. Mas
ela já tem até o sobrenome da família. Olha lá para vocês verem. Lívia Costa. E aí eu vou lá buscar o Luciano. Nós estaremos aqui. Vou colocar as transmissões aí no grupo, para aqueles que quiserem acompanhar. O trabalho dele é lindo lá no Camboja. Foi aprovado agora pelo governo. Eles estão lá agora, conseguiram homologar. É tipo uma ONG aqui para nós, só para você entender, porque era muito difícil entidades internacionais terem registro lá. É um país com uma legislação muito fechada. E Deus abriu essa porta, creio que os anjos do Senhor operaram, e ele conseguiu registrar. Estamos lá com quase 40 crianças hoje que são resgatadas da prostituição infantil, da orfandade, da escravidão, e hoje elas estão ouvindo a palavra de Deus, serão missionários e missionárias do Senhor naquela nação. E vai ser uma grande bênção, e conto com a oração de vocês, que o Senhor possa abençoar a todos aí no nome de Jesus, com muita paz e alegria, prosperidade, saúde, força, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vou pedir agora, quem é que não falou ainda para poder orar? Vamos orar aqui, uma oração internacional. Doutora Leslie, você está aí, doutora? Leslita, ¿puede hacer la oración para nosotros? Apostolito, buenas tardes. Buenas tardes. Gloria a Dios. Oh, qué bueno hablar con usted. ¿Cómo están todos ahí? ¿Están bien? Apostolito, bendiciones. Sí, Bendiciones. estamos bien todos aquí, ahora estoy en casa. Ah, está en casa ahora. Gloria a Dios, no está ahora con como se plantão, plantão que se habla. Como se habla? Ahora descanso, pero cuando está dando de guardia, de guardia. Guardia, sí, Sí. esa, sí, esa. Qué gusto. Ay, qué bueno. Qué gusto estar con ustedes, con usted, apóstolo, de verdad, escucharlo siempre trae a mi vida palabras de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Gracias, Leslie, gracias. Qué bueno. Doctora, ¿puede hacer la oración por nosotros con gratitud a Dios por este tiempo? Puede orar en español, que aquí todos hablan español muy bien. Ok, vamos a orar. Les invito a cerrar nuestros ojos a cada uno de ustedes y vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte en este día. Queremos agradecerte, Señor Dios, porque siempre tus ojos están pendientes de tus hijos, de nuestras vidas, de todo lo que necesitamos, Señor. Y sobre todo te agradecemos por tu presencia, por estar siempre a nuestro lado, cuidándonos, porque estar tú, Señor, en nuestras vidas es todo lo que necesitamos, Señor Dios. Oh Padre Santo, también te agradecemos por la vida del apóstol, Señor, que nos bendice, Señor, que es un hijo tuyo usado, Señor Dios, con palabras de poder, palabras que traen, Señor, directo de tu corazón. Oh Padre Santo, queremos en esta tarde, Señor, agradecerte esta palabra, Señor, de ángeles, Señor Dios, que tus ángeles, Señor, en el nombre de Jesús, acampen alrededor de nosotros, que nos ayuden, Señor Dios, en todo tiempo. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentran en este lugar, se encuentran, Señor, en diferentes países, que tú los guardes, que tú los cuides, Señor Dios, que tú los uses, Señor, con palabra profética, que los uses, Señor Dios, para que tu reino sea expandido en todas las naciones hasta los rincones, donde tu palabra, aleluya, Señor Dios, salve muchas vidas, Señor Dios, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino tú nos has dado un espíritu de poder, de amor, Señor, y en ti, Señor Dios, queremos permanecer por siempre. Amén.
Amém. 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 Gracias. Leslita, que te extraño mucho. ¿Va a venir para la fiesta de tabernáculos? Viene, por favor. Yo quiero estar en todo. Yo quiero estar en todo por allá, Dios mediante. Vamos a ver, ¿no? Los planes de Dios. Yo no Sí. tengo planes, Dios tiene los planes. Amén. Está en las manos de Él. Sí. Qué bueno. Gracias por tu presencia aquí también con nosotros, por tu tiempo. Usted es muy, muy linda, muy preciosa. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga poderosamente en Perú, de manera sobrenatural, en nombre de Jesús. Envíe saludos para los hermanos de la Iglesia Amor y Fe de Lima. Los trabajo con los jóvenes también. Envíe saludos a todos. Les pido oración también, siempre que si recordar de nosotros, si puede colocarnos delante del Señor en oración. Amén. Aquí con el pastor Alex siempre estamos pensando en ustedes, de verdad. Amén. Ya queremos que vuelvan pronto para ir a ustedes allá. En abril volvemos. ¡Ay, mi cumpleaños! Sí. Después de la fiesta de la Pascua, si Dios permite, estaremos ahí para visitarlos, en nombre de Jesús. Amén, apostolito, un abrazo. Le quiero muchísimo, muchísimo. Te quiero también, Leslita. Beso a todos, gracias Señor, que Dios los bendiga, hermanos, con mucha paz, alegría. Adriana, Dios te bendiga mucho. Andrea, Marcos, Gracias, hermana Neide. Obrigada, apóstolo. Pai do Senhor. Abraço a Ao todos os Senhor, irmãos. Adriana. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Bom revê-la, viu? Muita alegria no meu coração. Sempre estar em contato com você. Você é uma princesa do Senhor. Amém. Glória a Obrigada, Deus. pastor. Amém. Estamos juntos aí. Beijo a todos. Fiquem na paz. Amém. Bom fim de semana. Dia dos Pais, hein? Paz. Glória a Paz. Deus. Aqui no Brasil, Dia dos Pais. Aqui. Feliz Dia do Pai.